Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Rosa, eu sou oftalmologista e eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre os tratamentos disponíveis para ceratocone. Então, a gente já falou um pouquinho sobre as causas e a definição dessa doença e atualmente a maioria dos pacientes que começam com essa alteração, inicialmente eles podem usar óculos, por exemplo, e têm uma boa visão com os óculos. Mas conforme a doença avança, a maioria deles não tem mais uma boa visão com óculos e aí começa a entrar a lente de contato com um papel de reabilitação visual. Por quê? Porque quando o paciente não tem uma boa visão com os óculos, a lente de contato ela pode de uma certa forma regularizar a superfície da córnea. Na verdade, o que acontece é que entre a lente e a córnea forma-se um filme lacrimal e esse filme lacrimal ele é regular, então ele vira uma nova superfície de refração e essa superfície regular dá uma melhor visão para o paciente. Então o que acontece no consultório muitas vezes é que a gente vê pacientes que enxergam 20, 30% com os óculos e com a lente de contato enxergam 80, 90, 100%. E essa lente de contato ela pode ser de vários tipos. Na verdade, atualmente a lente que a gente usa mais na reabilitação visual para ceratocone é a lente rígida corneana, que é uma lente de pequeno diâmetro e que tem um material que é permeável ao oxigênio. Mas existem também lentes esclerais, que são lentes maiores e que em pacientes com alguma intolerância ao uso das lentes rígidas corneanas a gente pode usar esse tipo de lente. Não é proibido também que o paciente use lentes gelatinosas. Atualmente a gente tem lentes gelatinosas para ceratocone, em que a gente usa quando a gente não tem uma boa adaptação com a lente rígida corneana ou com a lente escleral, o paciente tem alguma dificuldade de manipulação das lentes. E existem lentes gelatinosas, daquelas mais comuns que corrigem astigmatismo, mas essas só vão dar uma boa visão para o paciente se ele já tiver uma boa visão com óculos. Então elas não servem tanto para reabilitação visual, só são usadas em pacientes que já têm boa visão. Além das lentes de contato, que são muito usadas em ceratocone e conferem essa melhor visão que eu comentei, o que a gente precisa ficar atento no paciente com ceratocone é se ele está coçando os olhos e se ele está progredindo. O que isso significa? Primeiro, a gente sabe que coçar os olhos é um fator importante para a progressão da doença, então a gente precisa tratar a alergia ocular. Essa é uma parte importante do tratamento do ceratocone. Então, o paciente deve ser avaliado tanto pelo alergista quanto pelo oftalmologista e a gente pode usar colírios antialérgicos para evitar que o paciente coce os olhos e assim piore a progressão do ceratocone. E além disso, a gente deve fazer exames de topografia ou de tomografia de córnea para ver se essa córnea está progredindo, ou seja, se ela está ficando mais protrusa e mais afinada, mais pontuda, né? Então, se essa córnea estiver progredindo, o paciente tem indicação de um procedimento que se chama crosslinking. Geralmente, como que eu explico isso para os meus pacientes? O crosslinking, ele é feito com uma substância, a gente pinga várias gotinhas de uma substância que aumenta a força da córnea. Então, essa córnea ela fica um pouco mais rígida. As ligações covalentes, que a gente chama da córnea, que deixam ela muito maleável no ceratocone, né, muito fácil de ser distorcida, quando a gente faz o crosslinking, né, em que a gente joga uma luz azul nessa córnea com essa substância, essa córnea ela fica mais enrijecida. Então, existe uma dificuldade maior que a córnea deforme e por isso esse procedimento ele é usado para paralisar a progressão do ceratocone. Então, esse é o procedimento de escolha para quando a gente tem um paciente que de fato está evoluindo. E a gente só tem indicação de fazer esse procedimento, na maioria das vezes, quando a gente constata realmente que o paciente está evoluindo numa diferença de 6 meses de um exame para o outro. Além, então, da reabilitação com lentes de contato e do crosslinking, que é feito para paralisar a progressão do ceratocone, em alguns pacientes pode ser implantado um anel dentro da córnea, que a gente chama de anel intracorneano. Esse anel pode ser de vários tipos, ele pode ter um segmento só, 2 segmentos, enfim, são segmentos de tamanhos diferentes. Isso vai ser determinado pelo cirurgião de córnea. E a ideia do anel, geralmente, é dar uma melhor visão ao paciente sem correção. O que a gente está dizendo, né, com isso? É que, teoricamente, quando a gente coloca o anel, a gente dá uma melhor visão sem óculos ou sem lente de contato para o que o paciente tinha antes da cirurgia. Esse procedimento ele tem indicações muito específicas, então pacientes, por exemplo, que têm intolerância ao uso de lente de contato, em que a gente não consegue adaptar a lente de contato, pacientes que têm um astigmatismo muito alto e às vezes um ceratocone muito inferiorizado, em que a gente quer deslocar esse aumento de curvatura mais para o centro do olho. Então,
Então, o seu cirurgião vai te dizer se você tem uma indicação de implantar o anel intracorneano, mas ele é feito com indicações muito específicas, não são todos os pacientes de ceratocone que vão ter que implantar um anel. E a nossa última escolha, né, a nossa última possibilidade num ceratocone é o transplante de córnea. O transplante de córnea, ele troca a córnea do paciente, né? A gente bota uma córnea de um doador na córnea receptora. Ele pode ser feito um transplante penetrante, que a gente chama, que é tirar a córnea inteira do receptor e colocar uma córnea inteira do doador nesse local, né? Um botão do doador. Mas atualmente a gente tem técnicas de transplante mais avançadas. Então, para o ceratocone, por exemplo, existe o transplante lamelar anterior, em que a gente consegue tirar só a parte mais superficial da córnea e colocar só a parte mais superficial da córnea no lugar. Então a gente não precisa abrir o olho do paciente para fazer essa cirurgia, e é uma cirurgia hoje em dia muito mais segura, mas também reservada para uma pequena parte dos pacientes que não conseguem uma boa visão com as lentes de contato, que não conseguem usar as lentes de contato por algum tipo de intolerância ou por má adaptação às lentes. Então esse procedimento é reservado para essas pessoas. E aí uma coisa muito interessante é que chega paciente no consultório, às vezes falando, doutora, eu não quero mais usar lente, eu quero direto fazer o transplante de córnea. O que a gente tem que pensar é que mesmo pacientes que fazem transplante de córnea, muitas vezes depois do transplante precisam de lente de contato. Então, por isso que a escala de tratamento é essa que eu comentei. Primeiro a gente tenta a lente de contato, que é uma coisa mais simples, que pode dar uma boa visão, né, que não tem risco de rejeição, de falência, de outras complicações. E aí, de último tratamento, a gente teria o transplante de córnea. Não é à toa que é assim. Então, alguns pacientes, mesmo após o transplante, podem voltar a ter que usar a lente de contato. Então, por isso que é importante a gente respeitar isso. Se o seu médico te diz que a melhor opção para você seria usar a lente de contato, é importante a gente tentar insistir um pouco nesse uso e tentar adaptar melhor as lentes de contato, sempre com um médico oftalmologista de preferência especializado, que tenha material de lente de contato para achar a melhor lente de contato no seu caso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa questão, sobre os tratamentos de ceratocone, eu estou aqui para responder. Tchau, tchau e até a próxima!